Sendo a Bíblia a única norma de fé protestante, também a Bíblia se torna a única norma de incredulidade protestante quando é mal usada e interpretada. Digo isso porque, afinal, a Igreja Católica, ao venerar constantemente a Virgem Maria como a Mãe de Deus, mostra essa verdade bem explícita na Sagrada Escritura. Sabemos bem da famosa oração da Virgem Santíssima ao dizermos: Santa Maria, Mãe de Deus. A partir daí, cada herege diz que Maria não é a Mãe de Deus. E essa rebeldia não vem simplesmente daqueles que negam a Santíssima Trindade. O mais curioso é que vem também daqueles protestantes que se dizem trinitários, ou simplesmente aqueles que creem na doutrina da Santíssima Trindade. Na verdade, protestante que acredita na Santíssima Trindade e nega que Maria seja a Mãe de Deus, no mínimo se engana e acredita em algo que não sabe. Muitos perseguidores dessa verdade, para justificar suas heresias, dizem que Maria não é a Mãe de Deus, porque Deus nunca nasceu. Acrescentam ainda que Maria é a Mãe de Jesus e não a Mãe de Deus. Como eu disse, isso é bastante complicado e ridículo crer assim. A Bíblia nos diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. No versículo 14, vemos que este Verbo se encarnou. Assim nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 14. Se vimos que o Verbo é Deus e se fez carne, é porque Maria é Mãe de Deus. E Jesus, sendo Deus, é o Verbo encarnado. Muitos protestantes dizem ainda que Maria só deu à luz Jesus na condição humana. Nesse caso, é totalmente contraditório com o mesmo capítulo 1 de João, versículo 14, porque lá diz bem que o Verbo encarnou-se, se o Verbo encarnou-se, que outrora era Deus, como nos diz João 1, versículo 1, é porque Maria concebeu um homem que é Deus. Facto também que é mencionado em Filipenses. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve a Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 5 até 7. Segundo esse capítulo, diz que Jesus é homem e Deus. Por isso São Tomé só podia dizer a Jesus de meu Senhor e meu Deus. João 20, versículo 28. A negação de que Maria não seja a Mãe de Deus vai diretamente contra o pensamento de Santa Isabel, que diz: De onde me vem esta honra de vir a mim a Mãe de meu Senhor? Lucas 1, versículo 43. É muito importante clarear e dizer que Maria concebeu um Jesus que é Deus. Romanos 9, versículo 5. Hebreus, capítulo 1, versículo 8 até 9. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 9, versículo 5. Por isso, a Igreja Católica sempre ensina que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, conforme 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Não podemos dividir dizendo que Jesus é filho de Maria na condição humana, porque é contraditório na Bíblia, até porque na encarnação do Verbo todo o mistério da Santíssima Trindade se manifestou. Lucas 1, versículo 35. Vale ressaltar que a Igreja, ao se referir à Virgem Maria como a Mãe de Deus, se refere exclusivamente à segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. Embora que todo o mistério da Santíssima Trindade tenha se manifestado nela. Essa é uma verdade que ninguém pode mudar, porque a Bíblia e a Sagrada Tradição provam sem sombras de dúvidas.